Eu acho que Natal e outras datas comemorativas são momentos que a gente precisa refletir, principalmente sobre o consumismo que a gente está incentivando nas crianças. E de maneira mais importante esse ano, porque a gente precisa prestar muita atenção se a gente não está tentando suprir alguma falta, ainda que não seja você, mas algum familiar, os avós, padrinhos, madrinhas, enfim, pessoas que não conseguiram conviver muito com a criança nesse ano, não por falta de vontade própria, não porque não pôde, não por outros compromissos, mas mesmo porque a gente teve que ficar mais separado e mais ausente devido a essa pandemia. Aonde a gente está colocando essa culpa? Aonde a gente está tentando compensar as crianças? Se for em presente, se for de maneira consumista, a gente precisa estar muito consciente com essas escolhas, porque é muito importante ressaltar quais são as desvantagens, quais são os perigos, quais são os riscos desse consumismo, principalmente na infância. Uma criança que ganha presentes o tempo inteiro, uma criança que ganha muitos presentes, é claro que existem exceções, enfim, não é uma regra, mas de maneira geral, uma criança que é tomada pelo consumismo, que está acostumada a ser sempre recompensada com presente, ou a ganhar sempre muitos presentes sem ser uma data especial, quando o presente deixa de ser algo especial e vira algo recorrente, a criança pode ficar viciada nessa sensação do novo. Não é pelo brinquedo, não é mais o valor de ganhar, mas é a questão de estar sempre viciada nessa sensação de ganhar algo novo. E aí a gente entra num estímulo desse consumismo com crianças que têm pouco discernimento a respeito do que significa ganhar o dinheiro, o valor do dinheiro, o que a gente precisa fazer para comprar. Eles não têm ideia de todo o processo que está por trás da produção, da entrega daquele brinquedo da loja, do seu trabalho de juntar o dinheiro, de trabalhar, de gastar o dinheiro. Eles não têm ideia desse processo e de como isso funciona. Então, apesar de ser muito importante que a gente ensine, que a educação financeira também passe por esse aspecto para os pequenos, a gente precisa saber que eles não têm essa consciência. Então, não adianta falar simplesmente, você não sabe que dinheiro dá trabalho ganhar? Não. A gente precisa realmente esperar que eles amadureçam e que eles tenham esse entendimento. Então, é muito perigoso a gente estimular um consumismo para criança que não tem discernimento a respeito da parte financeira ainda. Então, essa época de Natal, essa época que a criança acaba vendo muita propaganda, indo muito em loja e pedindo pro Papai Noel. E eu vi, inclusive, alguém fazendo uma crítica outro dia que os pedidos estão cada vez mais astronômicos, não é mais assim o brinquedo, a bolinha, a boneca. É claro que é outra época, as crianças têm acesso a muitas outras informações, mas até que ponto atender esses pedidos faz com que a gente estimule esse consumismo excessivo, porque a criança fica viciada nessa sensação de ganhar, é o primeiro passo. A criança pode passar a medir o próprio valor e o valor das outras pessoas ao redor dela através do número de presentes ou do número de brinquedos. E a criança pode, em terceiro lugar, deixar de se sentir importante quando ela não ganha aquilo. Então ela perde o senso de importância, de capacidade. Ela pode, isso pode atrapalhar no desenvolvimento da autoestima. Então é importante a gente olhar de maneira consciente para esse consumismo, principalmente nessa época de final de ano. Se seu filho fez uma lista extensa, se seu filho tem muitos pedidos, se ele olha na televisão e ele pede, entenda que é normal a criança pedir. E na maioria das vezes, principalmente, assim, eu falo por experiência própria, aqui em casa, por exemplo, principalmente algo que eles estão vendo na televisão, algo que não é palpável, que eles sequer pegaram na mão. O Luca pede, a gente vai, olha na internet, coloca na nossa listinha, no nosso carrinho de compra, ou você pode ter uma listinha e deixa anotado, e na maioria das vezes aquilo passa, é simplesmente pela vontade de ter. E a vontade de ter pode ser satisfeita só com essa ideia de colocar ali na listinha. Você não precisa negar, você não precisa querer fazer uma aula para uma criança de 3 anos sobre educação financeira, apesar de existirem maneiras de você começar a trabalhar a educação financeira. E eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Vai ser um conteúdo muito legal, muito planejado com uma educadora financeira voltada para mães e crianças. Mas você não precisa dar uma aula para o seu filho, você não precisa ser expert a respeito disso, mas só de você. Tudo bem, a gente vai colocar na nossa listinha de compras e quando esse brinquedo for a nossa prioridade, ou quando chegar o seu aniversário, ou quando chegar o Natal, a gente compra sim. Não nega, não frustra a criança a respeito de alguma coisa que ela tá vendo que é visual para ela e que ela gostaria de ter, mas ao mesmo tempo colocou ali na sua listinha
E acabou, você não precisa comprar, você não precisa acumular, você não precisa dar sempre mais, porque quanto mais a criança tem, menos o senso de satisfação é desenvolvido. É importante que a criança sinta esse senso de satisfação, porque faz parte da construção dela, do caráter, da autoestima, e de tudo que ela vai se desenvolver e, e se tornar, né? E vir a ser. Então, quando a gente trata o consumismo de maneira consciente e procura outras alternativas, como essa da listinha, a gente ajuda nossos filhos a terem uma visão mais saudável e real a respeito disso, a respeito de consumir. E aí, gostou dessa dica da listinha? Pode ser uma listinha no celular, pode ser uma listinha física, da maneira que vocês acharem melhor, mas aqui com a gente é uma das dicas que é uma das coisas que funciona. O que vocês fazem para lidar com esse consumismo excessivo? Como que vocês lidam com todos os pedidos e todos os desejos das crianças? Conta aqui embaixo para mim, marca alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa dica.